Oi, gente, para vocês que gostam de vídeo curto, esse é um vídeo curto. Ele vai ser muito sintético, tá certo? E tá aí, ó, o nosso título, né? Esse é o vídeo 205 da CCI, o risco de incriminar o pensamento, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, Minas Gerais. São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tiradentes, terra de Tancredo Neves. Minas, um estado de espírito. Libertas quae também. Então vamos ao assunto, o risco de incriminar o pensamento, tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito criada para enxergar a verdade e pacificar o país, tá certo? Nós estamos aí com o nosso vídeo 205 e você pode apoiar essa comissão doando qualquer valor para o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, que encontra aqui. Então vamos ao tema. Bem, a tentativa de chegar ao Bolsonaro, dizer que ele articulou um golpe contra a democracia, né? E tudo isso foi alavancado depois do 8 de janeiro, que aí o Alexandre de Moraes assumiu esse inquérito, né? E mandando prender mais de 1.000 e quase 2.000 pessoas, a maioria delas nunca se meteu com política, foram apenas fazer, né, uma manifestação pacífica e que estão recebendo penas aí de 17 a 13 anos de detenção. Enfim, o argumento do 8 de janeiro é que serviu por base para abrir essa linha de investigação para se chegar no mandante do golpe, do mandante da tentativa de golpe. Então tá, então vamos lá. Aí o 8 de janeiro aconteceu e criou-se, né, essa investigação para se chegar no autor do 8 de janeiro. Porque antes disso não havia necessidade de pensar algo parecido. O 8 de janeiro é que abriu brecha. Vamos investigar o que o Bolsonaro tem a ver com o 8 de janeiro. Porque se ele tentou dar um golpe, né, ele tem que ser preso. Mas olha, preste bem atenção numa coisa, tá certo? A história do 8 de janeiro, que os brasileiros já entendem o que foi, entendeu? E que hoje virou esse argumento para se chegar ao Bolsonaro. Você tem essa questão, tá certo? Vamos chegar no Bolsonaro. Abre a comissão parlamentar de inquérito aqui e ali, Ministério Público, tá, e tal. Então, o Bolsonaro tentou dar um golpe. Aí você dá uma guinada de 0 a 90%. O Bolsonaro tentou dar o golpe, mas não conseguiu. Teve a minuta do golpe. 180 graus. Tá certo? Mas o Bolsonaro não fez nada, né? Ele não acionou o Conselho de Segurança Nacional, né? Não acionou o Congresso, não acionou as Forças Armadas. Então, ele não fez, não agiu, tá certo? Aí você vai para 270 graus. Mas ele pensou em agir. Pronto. Aí como? Peraí. Ele pensou em agir, aí você já está dando 360 graus. E quando você faz uma volta completa, você chega em você mesmo. Você está entendendo? Isso chama pensamento reverso. Sabe como é que você desenvolve o pensamento reverso? Eu desenvolvi um aparelhinho, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aparelhinho aqui, ó, chama rotatória física quântica, o poder da mente agindo sobre a rota das esferas. Então, são cilindros que trabalham com bolinhas, entendeu? E que ajuda a você desenvolver, né, a parte cerebral, os seus neurônios, para que ele que pensa dessa forma, também conseguir pensar dessa forma, sabe? Chama pensamento reverso. Isso tem a ver com física quântica. Esse é um dos aparelhos que a gente fabrica aqui, né, dentro desse artesanato que eu fabrico e que as pessoas adquirem isso aqui e ficam impressionadas com isso. Tá certo? Porque isso aqui é um exercício para a mente,
É um desafio. E que ajuda você a ter esse pensamento reverso, tá certo? Como é que eu posso adquirir isso, João? Olha, eu tenho uma dificuldade enorme de logística para entregar isso no Brasil inteiro. Eu já pensei em fazer isso, mandar para um rapaz lá do norte, por exemplo. Ele é vendido a R$15. R$15, João, muito barato. Tá, mas aí o frete. Aí o frete chega a quase 90 se for para o Rio Grande do Norte. Então, se alguém quiser esse aparelhinho, ele vai com instrução e tudo. Eu quero aprender a pensar esse pensamento reverso que o João faz. Eu quero aprender, eu quero exercitar a minha mente para isso. Tá certo? Principalmente pessoas que já estão com idade avançada e aquelas crianças que estão chegando, né? A partir dos 6, 7 anos. Gente, que isso é para toda a idade, entendeu? Mas vamos lá. Para não ficar um vídeo grande, vamos ao pensamento reverso. Então, Bolsonaro tentou dar o golpe. 90 graus. Bem, tentou dar o golpe? Tem a minuta do golpe. Está lá, 180 graus. Mas ele não agiu, ele não criou o conselho, ele não reuniu as Forças Armadas, não conseguiu que tivesse uma adesão militar, não teve apoio. Espera aí, então... Ele não deu o golpe. 270 graus. Mas ele pensou dar o golpe. Bem, então 360 graus. Aí o acusador dá uma volta e chega aonde? Chega nele mesmo. Agora vamos entender isso na prática. Olha o Lula falando. Porque, gente, se o crime não está com o Bolsonaro, eles vão tentar chegar no Bolsonaro. E aí vamos incriminar o pensamento do Bolsonaro. Porque quando você quer transferir, né, aquilo que você faz para o outro, né, e o outro não estava no crime, na cena do crime, não tem nada a ver com o crime, você vai investigando, vai chegar em você. Não é assim que se fala? Se pensa, esse é o pensamento reverso. Então vamos entender isso na prática. Eu falei, Sérgio, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não consigo. Opa, peraí que eu peguei o vídeo errado, gente. João Paulo. Era um vídeo longo, acabou ficando um vídeo, né? Cadê ele? Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Vamos escutar o Lula falando sobre isso. Eu acho que é esse. A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe, o que não aconteceu. Presidente Bolsonaro. Então o Lula pensou o golpe. E o golpe não aconteceu. Bem, se ele pensou o golpe e esse pensamento não foi expressado publicamente, quem expressou esse pensamento foi o Lula. O Lula está pensando pelo Bolsonaro. Olha só como é que está chegando na fonte. Tá. Mas quem pensou realmente, de fato, e manifestou o pensamento ainda em dezembro, muito antes do 8 de janeiro, lá em Nova York. Acompanhe. Quem pensou o 8 de janeiro no Brasil com antecedência? Pois bem, quem acha que a coisa vai parar por aí deve ficar atento a uma declaração dada pelo ministro Alexandre de Moraes durante um diálogo com o colega dele, o ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli está se referindo ali ao que aconteceu em Brasília agora na segunda-feira à noite, né? Aí ele remete à invasão do Capitólio nos Estados Unidos e lembra que por aqui muita gente já foi detida, acusada de crime político, crime eleitoral, mas para Alexandre de Moraes ainda não é o suficiente, como vocês... Crime político, crime eleitoral. O que quer dizer isso? Crime contra a liberdade de expressão. Crime contra a opinião. É isso que estava em voga, tá certo? E agora vamos ver
esse repórter falando isso em dezembro, no começo de dezembro de 2022. Vamos ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. Nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ouviram? Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Eu não sei, Daniel, se a gente tem como colocar no ar para repetir só o trecho do ministro Alexandre de Moraes, porque tem todo aquele balanço apresentado pelo ministro Dias Toffoli. A gente vai separar e daqui a pouquinho a gente mostra para vocês, mas o trecho do discurso do ministro Alexandre de Moraes é enfático, duro e direto. Ainda tem muita gente para prender e ainda tem muita multa para aplicar. Se a gente pegar esse rápido raciocínio dele, estabelecer algum vínculo com o que ele disse no evento de diplomação do presidente eleito. Veja bem o que o repórter falou. Se a gente pegar o raciocínio dele, o que é raciocínio? Raciocínio é pensamento. Quem está pensando no 8 de janeiro? Tem muita gente para prender, muita gente para multar. Isso em dezembro de 2022. Continue assistindo. Do Luiz Inácio Lula da Silva, nós podemos concluir que ainda há muita coisa para acontecer e provavelmente a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal vão para cima de muita gente para tentar atribuir a eles suposta responsabilidade, eu digo aqui suposta porque quem vai decidir isso é o Poder Judiciário, sobre uma tentativa de corroer a democracia por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por dentro dos 3 poderes e por fora. Ou o jornalista falando aí, ó. Será que o jornalista tinha esse plano já em mente? Porque ele está sendo evidente, ele está prevendo o que ia acontecer. Então, quem manifestou o pensamento, o raciocínio lógico do 8 de janeiro, aconteceu em dezembro de 2022. Olha só, 360 graus. Se você continuar investigando, você vai chegar em quem? De maneira pública e de maneira particular também. Vamos ouvir de novo o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Entendeu o que é o pensamento reverso? Agora vamos ouvir o Lula falando de novo sobre a questão do crime do pensamento. Por que é complicado você começar, continuar investigando? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe, o que não aconteceu. Quem pensou o golpe? Agora você responde. Quem pensou o golpe? Esse é o risco de incriminar o pensamento. A gente tem que pensar qual a melhor saída honrosa para o bucha de canhão, né? Que é o Alexandre de Moraes, que
está na frente disso aí. É o cara que está segurando o touro pelo chifre. Entendeu? A ideia dele é, olha, temos que acabar com a extrema-direita. Na América Latina, temos que acabar com o bolsonarismo, como diz o Barroso. Né? Acabamos com o bolsonarismo, tal. Derrotamos o bolsonarismo. Então, quando os ministros da Suprema Corte vão a público, faz essa manifestação, né? Aquela do Gilmar Mendes, fala assim, se o Lula voltou ao poder, se nós voltamos, se deve isso ao Supremo Tribunal Federal. Olha só, 360 graus. Então, fizeram duas comissões parlamentares de inquérito envolvendo 3 casas legislativas, o Ministério Público, Supremo, Polícia Federal, Polícia Legislativa e papá. Quem foi o autor do 8 de janeiro? Não. Passado-se um ano, ainda não chegamos à conclusão de quem foi o autor, o financiador, o patrocinador. Oficialmente, não. Mas por que não? Porque 360 graus. Se continuar investigando, vai chegar no autor. Porque se não foi o Bolsonaro, entendeu? A hora que você navega no vazio, você vai voltar na origem. 360 graus. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Comente, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. A gente precisa ter essa voz replicando, não só entre as pessoas intelectuais, que eu sei que esse vídeo aqui, que a CCI, ela tem um público elitizado, sabe? A gente pega aí uma nata intelectual que se inspira no nosso discurso aqui. Mas é importante que isso tenha visibilidade, tá certo? E você que é membro da CCI, que está fazendo um papel histórico, porque aqui sim, nós chegando à verdade, a gente vai pacificar o país. Comece a adquirir esse raciocínio reverso, para você entender a história política do Brasil, tá certo? Fiquem com Deus, que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês. Gente, depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso. A Michele, lá em Salvador. Michele é a arma secreta do Bolsonaro. Gente, Bolsonaro tudo bem. Está inelegível? É um erro dessa Suprema Corte. Porque não existe cabo eleitoral para a direita melhor do que ministro Alexandre de Moraes. Não existe nenhum marketing, nenhum marqueteiro capaz de fazer, né, essa alavanca desse movimento conservador, desse movimento de direita, desse movimento patriótico que está nascendo no Brasil, se não fosse a ação de Alexandre de Moraes. Aí eu faço aquela velha provocação, né? Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Bom, se o Alexandre de Moraes, na época do PSDB, foi o maior vilão, o maior carrasco da esquerda, e a hora que ele vai lá buscar o Lula para ser presidente, né, e colocar o Alckmin de vice, né, e faz todo esse estrago nas bases das esquerdas, porque, gente, a ficha não caiu para esse povo, é porque esse povo tem cérebro de galinha, entendeu? Vocês não são aves, vocês não podem voar, vocês têm que ficar rastejando, ciscando para trás. Então, a base do Lula, né, são pessoas que alimentam com milho. Né? Aí eles falam, Bolsonaro é gado, a direita é gado. Bem, encare uma manada de frente, mas olha aqui, você se tornar uma galinha ciscando para trás, entendeu? E sabendo que você é uma ave e não pode voar, por isso que não nasce nada, nem grama, em torno de Lula. Não tem liderança em torno de Lula. E Bolsonaro, em torno do Bolsonaro, nasce uma floresta. E a Michele está varrendo o Brasil de norte a sul. Ela que vai na frente, ela que abre o discurso. E esse projeto PL Mulher está fazendo algo surreal. Eu estou boquiaberto de ver a penetração da Michele no público feminino. Aqui em São João del Rei tem o PL Mulher, e eu vejo a participação das mulheres aqui em São João del Rei. E haja visto que desde do 30 de outubro, as mulheres de direita começaram a ir para frente, para o fronte.
Entendeu? Na frente dos quartéis, o que você mais tinha era mulheres. Não sei, porque os homens estavam trabalhando, os homens não queriam se pronunciar, podiam perder os cargos, muitas mulheres tinham ligação com militares não podem ter posição política. As mulheres foram para o fronte. Está aí, ó. Acabei de dar para vocês, né? Dos 13 réus que o Alexandre de Moraes condenou, né? Apenas entre 16 e 13 anos, 12, 13 anos de prisão, mais da metade é do sexo feminino. São as mulheres que estão chamando para si essa responsabilidade. Então, gente, esse Brasil que a gente está vendo nascer, nesse novo lugar comum, entendeu? A gente deve um pouco a essa ação truculenta de Alexandre de Moraes. Ah, eu odeio ele. Tá, mas ele é o catalisador que faz com que, preste atenção no pensamento reverso, a direita se organize. Porque ninguém gosta de injustiça, entendeu? Ninguém gosta de covardia. E aí, eu vou lá na origem, no berço da humanidade. Se Jesus Cristo não tivesse a morte trágica que teve, aquela crueldade do crucificamento, da crucificação, talvez a Igreja Católica, o cristianismo, não teria, né, esse potencial que tem hoje há mais de 2000 anos. Por quê? Porque a injustiça, a crueldade, né, a covardia é que une e que solidifica, entendeu? Forças reativas. Então, a gente deve ao Alexandre de Moraes, ao Barroso, ao Dias Toffoli, né, a ascensão dessa direita. E aí, a turma da esquerda dorme com o inimigo, isso não é problema para a gente, não é problema para o Brasil. Eles que se resolvam. Antes do Bolsonaro, eles ficavam igual gato e rato, se pegando, PSDB e PT. Depois que eles tiraram o Bolsonaro do jeito que eles tiraram, eles estão se abraçando. Um jogo de interesses, porque são duas pessoas, são dois grupos que eram antagônicos, né? De esquerda, mas antagônicos. E agora estão tentando comunicar entre si. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte: a briga deles antes fortaleceu a direita e o abraço do afogado que eles estão fazendo agora está fortalecendo ainda mais a direita. Então, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês.